Flexibilização do isolamento no Rio de Janeiro, a gente vai chamar aqui o médico Alexandre Naime Barbosa, que é chefe de infectologia da Universidade Estadual Paulista, está aqui com a gente. Doutor, muito bom dia, obrigado por participar aqui na Globo News. Falando sobre o Rio de Janeiro, o Juliano estava mostrando aí, como é que o senhor avalia essa abertura de restaurantes, bares, shoppings? É possível prever o que pode vir a acontecer com a curva de casos, infelizmente, de mortes no estado? Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos da Globo News. É impossível qualquer previsão assertiva, não existe bola de cristal no momento que nos permita dizer qual vai ser o cenário que nós vamos ver no futuro, que vai representar a consequência dessa flexibilização. Fato é que, depois de 2, 3 meses de isolamento, mais restrito ou menos restrito, a depender de cada região do país, realmente o ambiente fica bastante desfavorável àquele isolamento que seria ideal. Uma coisa é o que a ciência pede, né? A gente sabe que o isolamento social, que a não mobilidade das pessoas, o ficar em casa funciona muito bem, mas tem uma hora realmente que o apelo econômico, o apelo social e até mesmo, infelizmente, muitas vezes o apelo político leva a uma extenuação dessa medida. Então, a flexibilização, quando ela é feita dentro de alguns critérios que estão sendo colocados de melhor ou pior forma por diversos governos, pode ajudar em relação a evitar a contaminação nesse momento de abertura do comércio, das atividades econômicas como um todo. Por exemplo, o uso de máscara realmente é uma medida que, não isoladamente, mas num conjunto, num pacote de estratégias pode realmente funcionar. A outra questão é o distanciamento social em ambientes públicos. Então, você manter pelo menos 2 metros, um raio de 2 metros em relação ao seu centro, você também vai diminuindo a questão de transmissão. E também a higienização das mãos sempre. Então, tudo isso somado, e lógico, né, dentro do menor tipo de mobilidade possível, mas mantendo a atividade econômica, pode influir para não haver um aumento exagerado no número de casos. Mas há que se lembrar que nós estamos fazendo a flexibilização no pior momento possível em relação à curva epidêmica. O Brasil é agora, já há alguns dias, o país com o maior número absoluto de mortes, o que reflete que nós chegamos no pico, estamos há algum tempo nesse pico, né? Na verdade virou como se fosse um platô, e essas medidas de flexibilização, se não forem observados os critérios de evitar a transmissão, realmente essa curva pode subir no futuro. Agora, doutor Alexandre, para a gente reabrir, para começar essa reabertura, a gente falou de medidas importantes para os donos desses estabelecimentos, também para a população. Lógico, todo mundo tem que fazer sua parte. Agora, o governo, as secretarias de saúde, não seria importante você ter mais testes para monitorar como é que está essa situação e essa variação? Porque a gente sabe, há uma subnotificação muito grande em todo o Brasil, não só no Rio de Janeiro. Sim, isso é fundamental. Mas aí, Ricardo, a gente entra num ponto muito delicado. Os testes que nós temos atualmente disponíveis, amplamente disponíveis, que foram comprados e distribuídos pelo Ministério da Saúde, ou ainda que foram comprados pelas secretarias de Estado ou pelas secretarias de saúde municipais, geralmente são chamados testes rápidos, ou ainda alguns testes que são sorológicos. Esses testes, todos eles são de primeira geração. Nós estamos vivendo um aumento, uma curva ascendente na questão de conhecimento científico. E esses testes, eles têm um resultado, uma eficácia, uma acurácia, que é como a gente fala, muito ruim. Então, eles podem dar muito falso negativo, ou seja, a pessoa está com Covid, mas o teste não dá positivo, ou o contrário, ele pode dar o falso positivo, a pessoa não tem Covid e o resultado vem positivo. Depende muito também do período que você está analisando. Então, o indivíduo que começa com os sintomas, até o 7º, 8º, 9º dia, esses testes rápidos ou testes sorológicos não servem, eles só detectam tardiamente a doença. A melhor estratégia de diagnóstico é o teste feito com PCR, aquele do SWAB, aquele do cotonete do nariz, que é por biologia molecular, que detecta a presença do vírus logo nos primeiros dias de sintomas. Porém, esse teste é extremamente mais caro do que os testes rápidos, os testes sorológicos, e o laboratório para fazer isso também é complexo. Ou seja,
A melhor forma de prevenção neste momento, em relação a evitar que esse vírus circule, além do que a gente já discutiu de máscara, de isolamento e também de limpeza de higiene das mãos, é a não circulação de pessoas sintomáticas. Isso é muito importante, uma educação da população. Muitos povos orientais têm isso, né? Se eu estou gripado, se eu estou com sinal de resfriado, eu não saio de casa, porque eu não quero infectar outras pessoas. Não só com o coronavírus, mas com outros vírus que causam doenças de transmissão respiratória. Então, essa etiqueta social, não sair de casa se eu estiver gripado, se eu estiver só com uma gripezinha, só com um resfriadozinho, é para ficar em casa, porque senão eu vou transmitir para outra pessoa e potencialmente isso pode ser o coronavírus. Doutor Alexandre, eu vou voltar a um ponto importante que o senhor tocou, que é sobre a curva, sobre momento. Logicamente, o que está sendo feito, o que deve ser feito, a gente já falou. Agora, o momento, como o senhor mencionou, será esse o melhor momento para se começar a flexibilizar? Porque a gente ainda não sabe se já atingiu o platô, se a curva ainda vai subir mais, porque isso também está ligado, e aí eu aproveito para incluir na pergunta, a questão da capacidade de ocupação de leitos, de UTI, de enfermagem, não é isso? Sim, e aí, Ricardo, eu quero dividir essa resposta em 2 pontos. Se é o melhor momento do ponto de vista científico e do ponto de vista social, econômico, político. Com certeza, do ponto de vista científico, não era o momento para flexibilizar. Mas é lógico, nessa decisão não entra só a questão de ciência, não entra só a questão médica, entra a questão social, política, econômica do país. Então, tudo isso tem que ser levado em conjunto. A minha opinião pessoal é que nós fizemos, pelo menos em alguns estados, um isolamento extremamente efetivo. O estado de São Paulo realmente foi pioneiro e começou essa questão do isolamento muito precocemente e, com certeza, muitas vidas foram salvas por causa disso. Alguns municípios, como o meu aqui em Botucatu, São Paulo, fizeram uma estratégia, além do isolamento precoce, testagem maciça com aquele teste que eu falei para você do PCR, da biologia molecular, isolando todos os casos sintomáticos, detectando a doença. Então, nós fizemos esse esforço durante 2, 3 meses, mas tem uma hora que o fôlego da população, a questão econômica, a questão financeira, a questão política, infelizmente, muitas vezes, não permite mais que a gente continue com essa medida que é tão efetiva, mas que tem um efeito amargo, que tem um efeito colateral muito grande na economia, né? Que é, o isolamento, infelizmente, tem esse problema. Então, respondendo a sua pergunta, do ponto de vista científico, não era o melhor momento de flexibilizar, mas se chegou num extenuamento político, financeiro, econômico, em que nem os próprios governos estaduais conseguem segurar isso. Então, essa flexibilização, na minha opinião pessoal, ela é inevitável agora por conta dessa pressão, que é completamente justa, obviamente. E nós temos, então, que entender como viver esse novo normal. Nós temos que aprender a viver essa nova realidade, como eu falei, utilizando essas medidas de prevenção que a gente tem, máscara, distanciamento social, higiene das mãos e a questão da etiqueta, não sair de casa se eu tiver com sintoma. Tudo isso, fora uma outra série de medidas que podem ser adicionadas, esse pacote pode influir negativamente na transmissão e na redução do número de casos. Perfeito, doutor Alexandre. Olha só, eu vou pedir uma licença e peço que o senhor fique aqui com a gente, porque a gente vai voltar.